Recentemente esteve em Juí a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e ela elogiou Ijuí pelo processo da questão do chamado desabrigamento, se assim podemos dizer, que é quando famílias conseguem adotar filhos dos abrigos, todo esse processo. Bom, mas para falar sobre isso, nós vamos conversar nesse momento com o juiz Eduardo Giovelli, que é o titular da 2ª Vara Criminal do Fórum de Juí e da Vara da Infância e Juventude, dentre outras responsabilidades. Juiz Eduardo Giovelli, primeiro, uma pergunta bastante genérica: como está o processo de adoção através da Vara da Infância e Juventude aqui de Juí? Uma grande satisfação, um grande prazer estarmos conversando mais uma vez, e especialmente tratando desse assunto que é palpitante, que sempre chama atenção, que é a questão das adoções, e acima de tudo, para a gente poder levar um pouco de esclarecimentos à população. Há muita informação desencontrada sobre essa questão, e é uma questão muito relevante que se trabalha. Então, as adoções são vinculadas aqui em Juí à Vara da Infância e Juventude, da qual eu jurisdiciono, né? Eu posso te dizer assim que o nosso processo tem andado muito bem nos últimos anos, certo? Nós temos, como a própria ministra destacou, uma rede muito atuante aqui em Juí na área da infância e juventude, desde da parte do Conselho Tutelar, a rede envolvida com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social e o próprio CREAS, vinculados ao município, e por outro lado daí a questão dos abrigos, que no caso aqui de Juí são todas entidades filantrópicas que recebem essas crianças quando por um motivo ou outro essas crianças são retiradas das suas famílias naturais, e até que haja uma definição jurídica dessas crianças, se vai para adoção, se vai se trabalhar a família para voltar à família natural, que é a prioridade pela lei, se vai à família extensa procurando tios, avós, padrinhos, e enquanto se dá essa definição, os abrigos é onde ficam essas crianças e esses adolescentes. Eu até, quando nós conversávamos, puxei alguns dados até para esclarecer para a comunidade. Nós estamos hoje com 78 crianças ou adolescentes acolhidos aqui na comarca de Juí, grande parte desses adolescentes já com mais de 12 anos. Quanto a adoções, nós fizemos em 2012 8 adoções com entrega de crianças para casais, então foram 8 crianças entregues em 2012, em 2011 foi o mesmo número, foram 11 adoções, e em 2013, apesar de nós estarmos recém no início de março, nós já temos 3 adoções encaminhadas com crianças que foram entregues agora nesses primeiros meses para famílias, para que sejam encaminhadas então essas adoções. Bom, doutor Eduardo, então 2012 foram quantas adoções? Foram 8 adoções, 8 crianças. 8. Cada criança é uma adoção, é um processo à parte, então 2012 foram 8 crianças, e 2013 nós já temos 3 em apenas 2 meses e início de março aí já realizados. É um número bastante expressivo para a nossa situação de Juí, e nós temos que destacar que a lei, o ECA, no caso, que regula essa questão da destituição do poder familiar, ele prevê uma série de etapas que tem que serem preenchidas até que uma criança seja retirada da sua família. Por quê? Porque a prioridade é que a criança fique na sua família natural, na sua família biológica, fique com o pai e fique com a mãe. Não havendo condições do pai ou a mãe ficarem com essa criança, se faz uma pesquisa então na família extensa. O que é a família extensa? É a família com vínculos de sangue, os avós, tios e até mesmo padrinhos. E a ideia da lei, especialmente a partir da reforma de 2010, é que a criança fique nessa família, tanto no pai e na mãe, ou então na família extensa. Apenas não havendo condições, depois de feita essa pesquisa, é que aí se encaminha essa criança para adoção, dentre aqueles casais ou das unidades familiares que já estão habilitados à adoção na comarca. A partir do momento em que é encaminhada, só para explicar esse processo, as pessoas, os interessados, eles têm que procurar o fórum e se habilitar para ficarem aptos à adoção. Não é necessário serem casados, podem só viver em união estável, e hoje em dia é possível também que seja só um homem ou só uma mulher que se habilite à adoção. Não há necessidade de ser um casal que se habilite. A partir disso, ele faz um requerimento, é feito um estudo social, uma avaliação psicológica, estando esse casal ou esse homem e essa mulher em condições, a partir dessas avaliações, ele é inserido numa lista de adotantes aqui na comarca de Juí e uma lista nacional de adotantes. Ele fica aguardando, então, até que haja uma criança que se enquadre no perfil que esse predisposto à adoção, quando da sua habilitação, ele determina se ele quer uma criança recém-nascida, de até 1 ano, de até 4 anos, com doenças tratáveis ou não tratáveis, com um grupo de irmãos ou não, que é uma outra realidade que nós temos também, e a partir disso, então, surgindo uma criança que se enquadra no perfil dele, desse casal ou dessa unidade familiar,
é feito essa checagem e aquele mais antigo, que está mais tempo na lista de espera, é contatado então para se saber do interesse ou não em receber essa criança. Muito bem. Essa lista de interessados, ela é muito grande aqui em Juí, doutora? Nós temos hoje em torno de 25, ou casais, ou então só a mulher, que é a nossa realidade aqui, que estão aguardando a adoção. É uma lista, eu considero expressiva, sim. Hoje o casal se habilita apenas na cidade onde ele reside, e aí ele é incluído nessa lista local e também numa lista nacional. Esses 25 são só de Juí, então? São só de Juí, são só pessoas que têm vínculos aqui com Juí, com residência aqui em Juí, que estão habilitados aqui. Nós temos, nessas adoções de 2012, quase 50% foram feitas para fora de Juí. Por quê? Porque dentre os casais e as pessoas habilitadas em Juí, não havia interessados nessas crianças, seja pela idade, seja por serem grupos de irmãos, no nosso caso teve um que era um grupo de irmãos, e seja por serem crianças com algum tipo de doença. Então nós tivemos várias adoções feitas para municípios do litoral, municípios da Serra e municípios aqui da região missioneira também, mas fugindo de Juí. Por quê? Sim. Porque dos casais habilitados em Juí, nós não tínhamos ninguém que se enquadrasse no perfil da criança que estava apta à adoção. Bom, casais, por exemplo, da micro-região de Juí, doutor Eduardo Giovelli, por exemplo, Bozano, Coronel Barros da Juricaba, esse pessoal pode, no caso, pode se inscrever também? Sim, quando eu falo em Juí, é a comarca de Juí. A comarca de Juí, sim. Municípios jurisdicionados por Juí, tá. E Juí, Bozano, a Juricaba e Nova Ramada, e mais Coronel Barros, todos esses se habilitam em Juí, aqui na comarca, aqui na Vara da Infância e Juventude de Juí. Bom, quando o senhor fala, por exemplo, 2012 foram 8 adoções, não é? Sim. Essas adoções são de crianças recém-nascidas ou também tem crianças de adolescentes de abrigos aqui de Juí? Tem também crianças, a grande parte, na verdade, são crianças que estão em abrigo, que estão nos nossos abrigos. E a grande parte, e isso é uma questão que a gente tem que divulgar bastante, a gente sabe que o casal que se habilita para adoção, ele de regra quer um recém-nascido, com poucos dias de vida, poucos meses. Nessa nossa conjuntura atual hoje, dentro daquilo que a lei nos exige de se procurar e exaurir a família natural daquela criança, nós temos tido, a grande parte das adoções tem sido de crianças com mais de 2 ou 3 anos. Então, dessas 8 que foram feitas em 2012, se eu não me engano, são 3 com menos de 1 ano e as outras são com crianças com mais de ano de vida, e aí começa a haver uma certa restrição dentre aqueles casais que se habilitam. Como eu sempre digo, a gente entende o interesse do casal que quer um recém-nascido, mas a nossa regra é de que a maioria das adoções são de crianças maiores, com 3, 4 ou 5 anos de idade. Bom, o senhor trouxe um dado importante aqui, doutor Eduardo Giovelli, que o interessado, o casal, a pessoa em particular, se inscreve e diz ali qual é a preferência, se é um recém-nascido, se é uma criança, um adolescente e também uma criança com algum tipo de doença, porque é outra questão muito delicada. Existem crianças com doenças que precisam de adoção, e como é esse processo? Há adoções nesse sentido aqui na comarca de Juí? Sem dúvida. Na verdade, assim, como eu disse, nesse processo de habilitação para adoção, o casal preenche um critério do seu perfil. O que é o perfil? É a idade da criança que ele quer, é a questão da pele, que hoje até já te adianto, é uma informação interessante, e tem sido pouco influente nas questões. Na verdade, o pessoal, aquela restrição que havia antigamente quanto à cor de pele, hoje praticamente não existe. A restrição que há, sim, é quanto à questão de doenças tratáveis, como o HIV ou doenças, algumas outras que há também, e especialmente o grupo de irmãos também. Hoje a realidade é de que quando muitas dessas adoções são grupos de irmãos, 2 ou até 3 irmãos, e aí se busca não separar desses irmãos, e aí tu tem uma restrição de perfil de casais habilitados à adoção que de regra querem só uma criança, e aí há de ser feito um trabalho maior para se conseguir um casal que aceite levar, por exemplo, 2 irmãos, como nós tivemos já casos aqui na comarca nesses anos. E se acha, mas muitas vezes não aqui nos nossos habilitados à adoção em Juí. Nós temos tentado trabalhar no sentido de encurtar esses prazos de acolhimento e de encurtar o tempo para que as crianças sejam entregues o quanto antes, com a menor idade possível, para a adoção. Só que nós trabalhamos com a lei, com processos que têm que ser, procedimentos que têm que ser adotados, e muitas vezes esses procedimentos acabam tomando tempo. O nosso desejo seria que se fosse encaminhada a adoção sempre crianças recém-nascidas ou com menos de 1 ano de idade. Mas há situações, há casos concretos, em que primeiro se trabalha o casal, a mãe, o avô, para eles tentarem receber de volta essa criança.
E apenas quando se chega e se exaure essa possibilidade, e aí se constata, não há mais condições de ficar naquela família, é que se vai para o passo seguinte, que é a adoção. A lei nos exige isso e nós somos obrigados a adotar esse procedimento. Algumas vezes, esse procedimento acaba sendo moroso e levando a que a criança fique muito tempo acolhida num abrigo e que quando vá para a adoção já tenha 2, 3, 4 anos de idade. É um trabalho que está sendo feito de se encurtar esse espaço, mas nós temos, em certo ponto, também questões de procedimentos que nós temos que respeitar por força de lei, para que depois, quando eu chamar esse casal para adotar, não haja problema nenhum de se reverter essa decisão, esteja tudo bem saneado, bem encaminhado dentro do que a lei determina, para que não haja risco nenhum de reversão, porque nós temos que também trabalhar com essa credibilidade para quando se entrega uma criança em adoção, para esse casal é um ato perfeito, acabado e irreversível. Então essas ponderações e esse jogo de interesses que nós temos que ter, a pressa em encaminhar o quanto antes, mas ao mesmo tempo se fazer um processo dentro de tudo aquilo que a lei exige, dentro daqueles requisitos, para que quando haja entrega para adoção, seja uma decisão tomada, finalizada e irreversível do ponto de vista jurídico. Esse caso, doutor Eduardo Giovelli, de crianças que estão nos abrigos, o senhor disse que hoje 78 crianças e adolescentes estão em abrigos em Juí, é isso? Esse o número. Hoje nós temos 78 crianças acolhidas, cerca de 8 ou 10 não são aqui da comarca de Juí, são de comarcas de fora, que acabaram vindo para cá por falta de lares nas suas cidades, e os outros, o restante, são crianças e adolescentes que ou já estão destituídos, digamos assim, prontos para adoção, mas que pela sua idade, por se tratarem de grupos de irmãos, não há interessados na adoção deles, e aí eles acabam ficando nos abrigos até completarem a maioridade civil, até os 18 anos, e aí os lares, os abrigos, eles têm um trabalho todo de preparação, de questão de aprendizagem, preparação para que quando eles tenham 18 anos eles tenham condições de começar a sua vida. Ou então daquelas outras crianças que se está tentando trabalhar com a família para eles retornarem para a família, ou ainda aqueles que estão já em processo de destituição, que as outras crianças, em que já se constatou que não tem condições de ficar com o pai ou com a mãe, e com a sua família natural, e se está então nesse processo, que é um processo judicial um pouco burocrático, até se destituir o pai e a mãe do poder familiar e se poder então encaminhar para a adoção. Justamente esse ponto, doutor Eduardo, a questão, as crianças, qual é a avaliação? Muitas dessas crianças e adolescentes que estão nos abrigos conseguem voltar para as famílias ou a maioria fica e vai para outra família, no caso? Não, grande parte volta para a família, sim, porque, como eu disse, nós temos toda uma rede de atuação que atua em conjunto aqui na área da infância e juventude, e naquela situação de risco para a criança, essa criança, numa situação extrema de risco, é retirada da família e colocada num lar, num abrigo. A partir desse momento, toda essa rede trabalha com aquela família para ver se há condições da criança voltar para a família, e aí o que tem que ser feito com a família, que tipo de orientação, encaminhamentos para médico, para psiquiatra, para psicólogo, algumas vezes tem tratamento de alcoolismo, tem questão de reeducação familiar também, muitas vezes, e grande parte, e o trabalho principal que se faz é para a criança voltar, até porque é isso que a lei diz. A lei diz que a criança, de regra, tem que ficar na sua família natural. Apenas nos casos extremos em que essa família não tenha condições, é que então ela é retirada da família e aí encaminhada para a adoção. Mas a grande parte, o trabalho maior que é feito é dessas crianças que estão no abrigo, nos lares, para voltar nas suas famílias naturais, claro, desde que aquelas famílias resolvam aqueles problemas que levaram a gerar uma situação de risco e a que se intervisse nessas situações e tirando essa criança, que é uma medida extrema, tirar uma criança da sua família e colocar num lar. Qual é o tempo médio de adoção? Tem um tempo médio aqui na comarca de Juí que mais ou menos demora? Olha, a partir do que um casal recebe, porque essa entrega da criança em adoção para um casal é feita numa audiência. A partir dessa audiência, o tempo médio é de 6 a 8 meses, o casal ocorrendo tudo bem, tudo tranquilo, dentro daquilo que é a regra, é o normal. Em 6 a 8 meses do casal receber a criança, eles já estão com uma sentença declarando a adoção em favor deles e ao mesmo tempo, já com os documentos, os papéis para fazerem o registro de nascimento dessa criança como filho deles. Então, a partir do momento do recebimento da criança, é um processo bem rápido, como eu digo, é um acompanhamento que nós fizemos nesses primeiros meses para ver como está essa evolução e especialmente a adaptação dessa criança a esse casal adotante, e de regra, em 6 a 8 meses, esse casal já está com a criança registrada no seu nome. Muito bem. Juiz Eduardo Giovelli, titular da 2ª Vara Criminal de Juí, também da Infância e Juventude, dentre outras
atribuições que tem no Fórum de Juí. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Progresso, na programação do Rádio Ligado, doutor. Ficaremos sempre à disposição porque é um tema, isso aí, muito importante, até porque toda criança, toda pessoa tem direito de ter uma família, então a importância do processo de adoção. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, e como eu disse, a gente está sempre à disposição, e acima de tudo, esse tema da adoção é um tema que tem muita controvérsia, tem situações em que as pessoas recebem orientações um tanto quanto equivocadas e não sabem como funciona. Então a gente tem que trabalhar acima de tudo para esclarecer esse tema. Eu refaço aquilo que a minha fala do início. Sim. Aqueles interessados em se habilitarem à adoção ou em maiores informações devem procurar o Fórum de Juí, a Vara da Infância e Juventude aqui, ou então Assistência Social Forense, que é a Manuela, uma funcionária aqui do Fórum, que sabem repassar as informações. Como eu disse, o processo para se habilitar, para ficar como um pretendente à adoção, é um processo rápido, que exige que essa pessoa traga alguma documentação para nós, faça uma entrevista, faça avaliações da assistente social e avaliação psicológica, mas é um procedimento rápido. E a partir disso, esse casal, ou não precisa ser um casal, pode ser só um homem ou só uma mulher, ele fica figurando nessa lista local aqui e também numa lista nacional de pretendentes, e ele, quando surgir uma criança que se encaixe no perfil que ele disse durante essas entrevistas, e por isso que são feitas essas entrevistas durante essa habilitação, surgindo uma criança que se encaixa no perfil dele, ele vai ser consultado quanto ao interesse ou não em adotar essa criança. E essa consulta pode vir, como ele figura num cadastro nacional, tanto de Juí como de inúmeros municípios do estado ou até de fora do estado do Rio Grande do Sul. Assim como nós consultamos casais de municípios do litoral, de municípios da região missioneira, da Serra, também casais de Juí são consultados por outras comarcas porque se enquadraram no perfil de uma criança que surgiu naquela comarca. Então há toda essa troca também, e tudo partindo de um cadastro que é regulado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, certo? E que é impossível de ser, digamos assim, aquilo que se fala algumas vezes, de ser furado. É um cadastro nacional por critério de antiguidade e que segue absolutamente o critério de antiguidade da habilitação, e dentro desse critério as condições e o perfil que estou me habilitando à adoção, acabei escolhendo, optando nessa situação. Mas mais uma vez agradeço o espaço e a gente está sempre à disposição aí para levar as informações para a comunidade. Muito bem, obrigado, doutor juiz Eduardo Giovelli, da Vara da Infância e Juventude de Juí, trazendo esses esclarecimentos muito importantes para a adoção. Quem quiser adotar uma criança, um adolescente, então, primeiro passo, procurar o fórum aqui de Juí, a Vara da Infância e Juventude.